Encontramos-nos na capela do Rei Dom Carlos, nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, edifício construído em meados do século XIX, para estarmos à conversa com o reverendo Artur Vilares, da Igreja Luterana de Portugal. Em linhas gerais, o nosso entrevistado nasceu em 1957, portanto há 59 anos, na tripeira freguesia de Paranhos, é casado, tem 2 filhas e mais 2 netos. É doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, docente de História e Cultura Portuguesas e de Património Cultural na Licenciatura em Turismo do Isla Gaia. Artur Vilares é ainda graduado em Teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo. É fundador e presidente da Igreja Luterana de Portugal em 1997. O seu currículo, vamos ficar por aqui com o seu currículo e os seus currículos, uma vez que também há um introito em termos escritos que vai acompanhar esta nossa videogravação, que está a ser efetuada no dia 17 de novembro de 2016. E começo por perguntar, como sempre, aos nossos convidados, quem é Artur Vilares? Um cristão. Direta e imediatamente um cristão com as mais variadíssimas vocações, na boa tradição e compreensão luterana da vida cristã, pastor, professor, mas também marido, pai, avô, e portanto, com esta plenitude de vocações que Deus concede a cada um de nós, neste meu caso, prefiro definir-me assim. Exato. Quando é que abraçou e quando e porquê que abraçou o luteranismo? É uma história, enfim, longa, naturalmente, como essas histórias de conversão à fé são longas, mas de facto, enfim, desde a década, desde a década de 80, não é? Do período pós-universitário, dá-se a minha conversão ao cristianismo, ou até pelo menos à universidade, e durante a universidade mantinha aquela posição, que é um bocado comum, habitual, de agnosticismo e de questionamento generalizado, mas a verdade é que depois, já mais tarde, durante a década de 80, enfim, dá-se a conversão à fé cristã mas houve alguma razão que o levasse a isso? Assim? Razões, e aproveito para lembrar a memória do meu irmão. O meu irmão morreu muito jovem e, portanto, aquele primeiro grande choque com a morte, e, portanto, com a morte, com o significado da vida e os porquês e o destino, não é, da nossa vida, da nossa alma. E, portanto, todas essas questões que, num dado momento, nos tocam, nos afetam e questionam. E para as quais depois tentamos encontrar respostas e a resposta, de facto, foi encontrada em Cristo. E, portanto, esse processo que, enfim, foi um processo, não foi assim um processo imediato. Mas porquê a Igreja Luterana? Num dado momento, por razões da minha própria formação da história, lecionava, enfim, todos os anos, no 8º ano de escolaridade, a Reforma Protestante, e, portanto, era uma figura com quem estava familiarizado, e num dado momento, de facto, de procura, de aprofundamento da fé, fui ter com Lutero, não é? E, portanto, e com o pensamento da Reforma. Em linhas gerais, quais são as diferenças entre o luteranismo e a Igreja Católica Romana? Bom, essa é uma questão óbvia. Nós, luteranos, somos católicos. Não somos católicos romanos. Somos católicos. E, portanto, nesse sentido, o que Lutero fez no século XVI, no próximo ano, 2017, comemoram-se os 500 anos da fixação das 95 teses contra as indulgências, a 31 de outubro de 1517, não é? Portanto, comemoram-se 500 anos. E, portanto, o que Lutero fez não foi criar uma nova igreja, simplesmente, e por isso o nome Reforma, acho que está bem atribuído, historicamente, foi praticamente uma revolução religiosa da época, não é? Foi uma revolução, mas no sentido de reforma quer dizer manter o que Lutero e os reformadores que o acompanharam
Melanchthon e outros, o que Lutero entendeu que era de manter, à luz do que as Escrituras diziam, e reformar, portanto, não é? Alterar, substituir, eliminar os aspectos doutrinários, a este nível, essencialmente, que estariam a mais e, portanto, que teriam sido acumulados durante a Idade Média, nomeadamente. Portanto, o que Lutero fez foi uma reforma e um regresso às origens. É isso, nesse sentido, que nós nos identificamos como católicos luteranos, mas não católicos romanos, naturalmente. Exato. Portanto, não adoram imagens, portanto, o facto também não dão credibilidade. Bom, nós estamos aqui com a presença de um belíssimo crucifixo. Eu digo imagens de termos de santos intermediários. Não, o que nós colocamos e estamos sentados desta forma muito clara, sempre em qualquer altar luterano, há um crucifixo ao centro, é essa a pregação luterana. E daí, de facto, qualquer outra pregação, nomeadamente, enfim, como de uma forma assim geral se fala relativamente a santos ou à própria bem-aventurada Virgem, nós não pregamos, nós só podemos pregar Cristo. Esta centralidade, não é, de Cristo na fé luterana é absolutamente incontornável. E é isso que mantivemos na altura. A pregação de Lutero foi trazer novamente a Igreja para Cristo, uma vez que estava mergulhada já em imensos desvios e cultos paralelos e introduzidos artificialmente, portanto, totalmente contrário, de forma contrária à Escritura. Agora, obviamente que nós dos santos temos a melhor memória, isso, aliás, as nossas confissões afirmam claramente isso, a Confissão de Augsburgo, que devemos todo o respeito aos santos no sentido de exemplos, de nos apontarem a forma como outros cristãos viveram noutras épocas, nomeadamente no caso da Virgem Maria, obviamente que tem um papel centralíssimo em todo o plano da salvação, mas nós só cultuamos a Cristo. E, portanto, nesse sentido, essa centralidade é clara. Em termos rituais, há situações muito idênticas à religião católica romana. Mantemos a liturgia, sim, mantemos as liturgias diversas. A liturgia, no geral, digamos, mantemos a liturgia tradicional, que não é pertença de nenhuma igreja, é pertença da Igreja Cristã no seu todo, que ao longo dos séculos foi evoluindo, transformando, etc. E nós mantemos essa liturgia tradicional na Igreja Luterana. As relações entre a Igreja Luterana e a Igreja Católica Romana não foram... Agora, sim, uma aproximação também. O Papa Francisco, em meados de outubro, deslocou-se à Suécia. Houve lá uma ação ecuménica de registro, mas as relações entre as duas igrejas nunca foi lá assim muito católica. Sim, senhor. Eu acho que nessa questão, que é obviamente o mais atual possível, temos sempre que ver uma questão que eu acho que é fundamental, que é separar dois níveis. Um é o nível da relação entre as pessoas, as instituições, entre os seres humanos, que obviamente deve ser bom. Isso não é? Obviamente que nós... As diferenças são sempre positivas, não é? Sim, sem dúvida. E devem ser respeitadas e cada instituição, digamos, no caso, cada igreja tem abordagens diversas sobre a fé cristã, neste caso, e, portanto, esse respeito deve existir. Respeito à relação pessoal, humana, conhecermos-nos e relacionarmos-nos a nível humano. Isso aí é uma questão. E é um nível que, na minha opinião, é óbvio e deve ser óbvio. Outra questão são as diferenças teológicas. E aí existem. Elas, de facto, existem. Não há qualquer alteração. As posições teológicas que no século XVI estiveram em confronto, mantém-se. Não há totalmente... A Igreja Católica Romana não alterou nenhuma doutrina desde o Concílio de Trento. Sim. A Igreja Luterana mantém as mesmas doutrinas que estão reunidas nas confissões, nas suas confissões, no Livro de Concórdia de 1580. E, portanto, a esse nível, ensinamos, de facto,
uma forma diversa de cristianismo. Isso não há dúvida nenhuma. E essa forma diversa mantém-se. Portanto, mas isso é uma questão que não deve impedir o relacionamento normal, não é? E civilizado, normal, perfeitamente normal, e amigo, e de compreensão mútua nas diferentes abordagens. Nós entendemos que desta forma mantemos uma maior proximidade ao que as Escrituras dizem. É o nosso entendimento. Quem quiser partilhá-lo connosco, partilha. Quem quiser estar numa outra igreja cristã, vive a sua fé numa outra igreja cristã. Exato, eu acho que é a este nível que se deve manter essa questão ecuménica. Porque o relacionamento da Igreja Luterana também com outras igrejas protestantes também é um bom relacionamento? Um bom relacionamento, é normal, portanto relacionamos-nos, conhecemos-nos pessoalmente. Há sempre diferenças também? Mas as diferenças existem sempre, não é? E portanto é perfeitamente natural. Eu acho que se enfatiza, se me permite, eu acho que se pressiona demasiado esta questão ecuménica, não é? Que os média, ultimamente tem. Nomeadamente os televisivos, enfim, gostam de pegar nestas coisas porque fazem notícia, não é? Mas a verdade é que se pressiona demasiado uma situação que é muito simples. Há, de facto, no mundo cristão, uma diversidade de abordagens que eu acho que é sadia. E, portanto, não vale a pena pensar que algum dia vamos ter uma igreja estruturalmente única. Não, acho que não, nem seria preferível, nunca foi assim. Mesmo desde, enfim, as origens do cristianismo que havia os diversos patriarcados e, portanto, as diferentes abordagens, e, portanto, acho que insistir numa ideia que, obviamente, não, enfim, que ninguém assume, mas que no fundo acabaria por ser o que se pretende, não é? Que as igrejas sejam uma só do ponto de vista material, físico. Nós, luteranos, entendemos que a igreja já é una. Todos os cristãos, independentemente da denominação onde se encontram, já são um pelo batismo. E, portanto, nesse sentido, esta ideia de unir exteriormente, pensamos que é excessiva e, portanto, enfim, e que desvia até o centro. Mas concorda com o ato ecuménico, com a forma de Nós, Igreja Luterana de Portugal, não estamos envolvidos em nenhum diálogo ecuménico, não é? Não estamos envolvidos em nenhuma instituição de caráter de diálogo ecuménico. Mas temos esta visão que eu penso que enfim, até um pouco mais além do que a visão ecuménica, porque nós entendemos que já existe uma única igreja cristã e nós não julgamos os cristãos que estão noutras igrejas. Não achamos que são menos ou mais cristãos do que nós. São todos iguais. E, portanto, pelo batismo nós estamos unidos em Cristo. Agora, isso é uma coisa. A outra é a unidade institucional, obviamente que essa não existe. As igrejas são diferentes, têm as suas próprias abordagens, lideranças, estruturas de funcionamento, doutrinas, inclusive diversas, e até há, enfim, diferenças substanciais ainda de doutrina, mas isso não deve impedir o relacionamento normal. Eu penso que às vezes o movimento ecuménico, tal como é entendido hoje, a nível internacional, é uma visão muito, para mim, excessivamente política, que se tenta introduzir numa outra realidade que não tem nada a ver com a política, que é a fé. E, portanto, nesse sentido, eu acho que... Mas, embora ache interessante, enfim, que realmente as igrejas tenham este tipo de iniciativas, porque transmitem, efetivamente, uma realidade de bom relacionamento entre as pessoas. Podemos pensar de forma diferente e, no entanto, convivermos e termos amizades excelentes uns com os outros. Isso acho que é a boa norma do relacionamento humano, não é? Algo que muita gente considera que a Igreja Protestante ou as igrejas protestantes estão tanto quanto à frente da Igreja Católica Romana é o facto de os pastores poderem se casar, terem família, não, eu acho que sim. de mulheres poderem ser ordenadas, quer dizer, seja como for, há um salto em frente em relação a um certo conservadorismo da Igreja Católica Romana? Eu compreendo essa questão. Nós, no caso da Igreja Luterana, há 500 anos que resolvemos a questão do casamento dos ministros da Igreja e, portanto, os pastores são casados, se assim o entenderem, não são obrigados a casar. Claro. Mas se assim o entenderem, são casados, têm a sua vida regular. E podem ter a tendência sexual que entenderem, não é?
Enfim, essa questão começa a ser já das tais que divide, mesmo dentro das próprias igrejas luteranas, porque a igreja luterana a nível mundial não é uma unidade, tal como a Igreja Católica Romana tem um líder internacional. Não. Cada igreja luterana tem as suas abordagens. A nossa Igreja Luterana de Portugal é uma igreja mais conservadora. Mantemos, portanto, a tradição luterana tal como entendemos que ela se manteve durante séculos e naturalmente, temos algumas divergências com outras igrejas de chamadas liberais, não é? Luteranas liberais, que têm outras abordagens. Mas esta diversidade de pensamento também existe entre a Igreja Luterana. Não é só entre a Igreja Luterana, a Igreja Católica e as outras. Não. Dentro da própria Igreja Luterana, pela nossa diversidade, não é? E pela inexistência de uma liderança internacional, cada igreja mantém a sua posição mais ou menos conservadora do ponto de vista teológico. O luteranismo tem uma forte implantação no norte da Europa. Portanto, aliás, é a religião oficial em países como Noruega, Islândia, Dinamarca e Ilhas Faroé, e a Igreja Nacional da Finlândia e da Suécia. Portanto, porquê? O luteranismo nasce na Alemanha, não é? É um pouco por causa disso. Na Alemanha e rapidamente se expandiu para o norte da Europa. Daqui, depois, particularmente a partir do século XVIII e depois, fundamentalmente, a partir do século XIX, os movimentos de imigração para a América do Norte levaram o luteranismo para a América do Norte, onde tem uma presença muito significativa, é das principais, digamos, denominações à escala nacional. E depois o local onde hoje é mais presente a Igreja Luterana, numericamente falando, é justamente em África. A maior igreja luterana do mundo é uma igreja africana, não é europeia, nem é norte-americana, é na Etiópia. E, portanto, o luteranismo, a fé cristã, nesta visão luterana, espalhou-se imenso pela África e pela Ásia também. Há fenómenos hoje na Ásia de penetração muito interessantes. É um país, a Indonésia, que é um país muçulmano, sim, exatamente, mas com uma presença 6 muito milhões, significativa. Exatamente. Tenho aqui alguns números, de 6 milhões, ainda que um país onde há mais luteranos seja na Alemanha 13 milhões. Sim, naturalmente. Esses países, a Alemanha e países do norte, não é, da Europa, normalmente têm aquele tipo de estatística que nós cá em Portugal temos, aparecem 80 e tal % ou 90 e tal % de católicos. Estamos a falar de sociologicamente católicos. Claro. No caso dos países nórdicos, sociologicamente luteranos. Embora depois as realidades de frequência da Igreja, a frequência dominical, que é mais ou menos a norma, digamos, para avaliar... Não seja bem essa. Não é a mesma, claro. E é, digo eu, infelizmente, muito distante, não é? Hoje a Europa atravessa, digamos, uma descristianização significativa, não é? Nos países católicos, nos países luteranos, talvez um pouco menos nos países ortodoxos, mas isso aí talvez por outras razões. Outra questão, já mais para o leste, não é? Sim. Já mais para o leste. E em Portugal? Em Portugal somos uma igreja recente, não é? Fundada em 1997 e, portanto... Mesmo muito recente. Independentemente de haver outra igreja, que é a Igreja Evangélica... Exatamente, ligada ao Brasil, a uma igreja brasileira e, portanto... mais antiga, dos anos 50. Mas a nossa igreja, de facto, tem duas pequenas comunidades, uma no Porto, aqui, que está aqui justamente na Capela Carlos Alberto, e outra em Lisboa. Porquê que aparece tão tarde a Igreja Luterana, a Igreja Luterana de Portugal? Porquê que aparece tão tarde? Exatamente. Mesmo o que se passou no século XVI em Portugal foi muito complicado, do ponto de vista da perseguição religiosa. Eu ia falar sobre isso também, mas já agora podemos falar. Exatamente. Podemos começar, porque justamente a pergunta é porque é que efetivamente uma igreja, e particularmente a luterana, é curioso porque, apesar de tudo, desde o século XIX, não é, com o liberalismo, que nós temos já ainda a chegada a Portugal de igrejas de orientação anglicana, ou presbiteriana, ou metodista, anglicana, depois mais tarde, durante o século XIX. Mas, de facto, os luteranos
luteranos aparecem nos anos 50 através, digamos, do Brasil e depois, mais tarde, a nível nacional, a criação desta igreja mesmo nacional portuguesa. Bom, de facto, o século XVI, dizia eu, foi terrível, porque logo a partir de Dom Manuel I, nós temos as primeiras manifestações de afirmação de uma posição pró-Roma indefetível e, portanto, qualquer tentativa de penetração da reforma especificamente luterana em Portugal morreu à nascença. Alguns dos professores do Colégio das Artes, o próprio Damião de Góis e outras figuras, a Inquisição moveu-lhes uma perseguição implacável e, portanto, qualquer tentativa do movimento especificamente de influência alemã, vinda de Lutero, diretamente. Damião de Góis esteve em casa de Lutero, almoçou com Lutero e com Melanchthon e com a Catarina, não é, a mulher de Lutero, e ao chegar a Portugal, enfim, foi denunciado como luterano, não é? E, portanto, de facto, isso na época era complicado. Pois. E, portanto, houve, efetivamente, de forma muito rigorosa, uma repressão nas origens, logo, de qualquer tentativa de introdução da reforma. E isso acompanhou. Acompanhou. Repare, mesmo as igrejas de súbditos de outros países, cá em Portugal, por exemplo, só a partir do século XVII, XVIII, é que podiam cultuar, mas se estivessem no barco. Digamos, podiam ter os seus cultos protestantes, mas no barco. Se estivesse ancorado, não em terra firme portuguesa, não é? E, portanto, isto foi sempre dificultando. No geral, os primeiros movimentos protestantes aparecem, de facto, ao longo do século XIX, já bem mais recentemente. No caso luterano, de facto, só no século XX. Mas há, de facto, todo este lastro de perseguição religiosa, não é? Que até ao século XIX se manteve, pela presença da Inquisição, não é? E nesse sentido, qualquer liberdade era totalmente, liberdade religiosa era totalmente impensável. Exato. Quem sofreu mais diretamente foram justamente os luteranos, porque de alguma maneira nós carregamos o nome do reformador. E, portanto, isto durante séculos. Hoje as relações são bem melhores, obviamente, não é? Como já referiu, mas durante séculos não era assim. E, portanto, carregar o nome de Lutero, não é? Enfim, na denominação, era fatal. E, portanto, nesse sentido, dentro do conjunto protestante, digamos assim, evangélico, os luteranos, de facto, foram os últimos a entrar em Portugal. Então, como é que, com a Igreja Luterana de Portugal a ser recentemente fundada, em 90... 20 anos. 20 anos. Faz 20 anos para o próximo ano. Como é que se instala numa capela tão bonita quanto esta, que foi edificada em meados do século XIX? Enfim, protocolámos com a Câmara Municipal do Porto, desde 2009 que estamos cá, protocolámos. Eu até jogava que o rei Dom Carlos Alberto tivesse alguma relação com a Igreja Luterana. Não. De facto foi, enfim, um pedido à Câmara. A Câmara disponibilizou o espaço, protocolámos esta ocupação e eu acho que é muito interessante porque temos a possibilidade, nós próprios, enfim, de cultuar num espaço tradicional. Nós que somos uma igreja com 20 anos em Portugal, mas tradicional. Claro. Portanto, enfim, uma igreja com um lastro histórico significativo, mas ao mesmo tempo permite-se uma situação muito, muito interessante, que é a possibilidade de todos os domingos a igreja estar disponível ao público. E em termos assim muito por alto, desde 2009 até agora, umas 7.000 a 8.000 pessoas puderam ver, digamos, a capela aberta, porque de facto não estava em uso e neste momento, por esta possibilidade, a quem agradecemos à Câmara, temos a possibilidade também de estar aqui num espaço adequado e em uso próprio de igreja. Exatamente. Repito, que é nos Jardins do Palácio de Cristal, aqui no Porto. Seja como for, portas abertas, isso vai cativando as pessoas. E há bocado
são milhares as pessoas luteranas em Portugal. Em termos muito gerais, e tem picos muito significativos, por exemplo, durante a Feira do Livro, enfim, são realmente multidões que aqui se aproximam e que entram e que tentam assistir, ou que não assistem, apenas querem ver o edifício. Enfim, há uma diversidade. Mas o número de pessoas atitudes. Que estão ligadas mesmo à Igreja Luterana em Portugal? Não, aí obviamente o nosso é uma pequena comunidade, não é? Aqui e em Lisboa uma outra pequena comunidade. A juventude, no meio disso tudo? É uma igreja jovem, no geral. Os membros são assim bastante jovens. É? Só o pastor é mais velho. A experiência também é importante, seja como for. Mas a juventude tem aderido, está curiosa, mostra-se curiosa relativamente... Eu sei que são perguntas importantes de fazer, pois, mas normalmente, como se sabe, até a nível, enfim, a nível nacional, europeu, etc., aquilo que há bocado referi de descristianização. E era aí que eu ia chegar. Eu acho que o problema hoje não é tanto de jovens ou de adultos. Há, efetivamente, e penso que isso é o mais grave, é o desinteresse, digamos, a questão religiosa hoje, a questão da fé, é desinteressante. Digamos, hoje há uma pressão de tal ordem dos média, nomeadamente televisivos, numa certa nivelização, num certo nivelamento de atitude face ao mundo, ou face à família, face à sociedade, que de repente, enfim... permissiva, digamos, uma visão assim permissiva, socialmente permissiva, que realmente a Igreja, a fé, não faz parte desse espaço público e a fé anda um pouco clandestina, toda ela. Isso afeta as igrejas maioritárias, não é? Populares, como a Igreja Católica, sim, ou no caso dos países nórdicos, as igrejas locais luteranas, afeta, porque de facto hoje a frequência, desde os casos mais dramáticos dos países nórdicos, com 2, 3% de frequência dominical, até aqui a Portugal, entre 15% a 25% de frequência fixa dominical. Bom, isto são números, de facto, muito baixos. Porquê? Qual é a raiz deste problema? A perda da fé mesmo, a perda da fé, digamos, hoje o mundo oferece outras alternativas, fáceis, diretas. Mas as igrejas não acompanharam? Mas as igrejas não podem acompanhar. Esse é o dilema das sociedades na relação com as igrejas. Nas redes sociais, hoje não há qualquer tipo de igreja que não tenha o seu espaço, o seu sítio. Nós temos o nosso Facebook, que é um espaço ótimo de comunicação, excelente, não é? Eu digo mais a um outro nível, quer dizer, de facto hoje o pensamento das pessoas é de nascer, viver e morrer. E se não acontecer mais nada neste período, não há problema, viveu-se. E, portanto, não há mais aquelas preocupações. É um laxismo. Laxismo, desinteresse, o imediatismo da vida. Egoísmo é só também. Aquilo que dá prazer. Egoísmo. Não é? O egoísmo, não é? Que atravessa as almas todas. E, de facto, a mensagem da Igreja é uma mensagem que está para além. É uma mensagem que diz, e depois desta vida, como é que é? Como é que vai ser? Bom, mas as pessoas nem querem parar para pensar nisso. Mas mesmo quando há aquelas situações na vida que levam as pessoas a pensar nisso. Há situações na vida aqui, acolá, enfim, pontualmente, mas no final... Quando se vê a morte dos outros só aparece a morte, mas só aparece a morte quando chegar a nossa hora. Mas aí, normalmente, já é tarde. Quer dizer, no geral, de facto, há este desligamento da fé, que afeta todas as igrejas, todas. E nesse sentido, eu acho que é fundamental essa ideia, que de alguma maneira existe, é que a Europa hoje é um terreno de missão cristã, como outros espaços foram durante séculos, onde de facto não havia cristãos. E hoje o cristianismo é efetivamente extremamente minoritário, o cristianismo vivencial mesmo é extremamente minoritário. Aborto, eutanásia, práticas, digamos, que são totalmente contrárias à fé cristã, são hoje vulgares, normais, e quem pensa diferente é taxado
de conservador, Exato. é taxado de pessoa retrógrada. Não, porque a Igreja em si tem uma mensagem e essa não muda. A mensagem é Jesus Cristo e essa não muda. O que nós estamos a falar é talvez de uma outra questão. É como é que os cristãos vivem a fé. E os cristãos vivem a fé na sua vocação, onde Deus os coloca. Na profissão, pode ser na profissão como professor, pode ser como funcionário público, pode ser como empresário, pode ser como pastor, pode ser como qualquer político, enfim, o que é que seja. Onde Deus o coloca, é ali que o cristão deve viver. E aí pode fazer a diferença, aí pode transformar, aí pode ajudar a mudar. Agora, os cristãos, e eu acho que isso nós mantemos isso como clara mensagem, os cristãos têm a sua consciência, como Lutero dizia de uma forma muito sensível, a sua consciência cativa da palavra de Deus. Nossa consciência está cativa da palavra de Deus. Nós não podemos ensinar só para nos adaptarmos ao mundo coisas que de facto não é possível ensinar, que não são vontade de Deus. E nesse sentido, os cristãos que querem manter-se cristãos não podem ensinar aquilo que a fé cristã não ensina. Portanto, nós vivemos com esse paradoxo. Exato. Do mundo olhar para nós e nos acusar de conservadores, mas ao mesmo tempo nós estamos presos à palavra de Deus. E como é que vocês encaram o mundo para o futuro? A visão cristã, luterana, é uma visão profundamente paulina. São Paulo, que teve um grande continuador nessa visão em Santo Agostinho. Lutero foi monge agostiniano, ainda monge. O próprio Lutero mantém essa visão que nós diríamos que é uma visão, digamos, pessimista da natureza humana. Nós somos pecadores. E, portanto, mesmo as boas obras, dizia Lutero, mesmo as boas obras que fazemos devem ser perdoadas por Deus, porque nós somos essencialmente pecadores. E, portanto, como a nossa redenção é totalmente exterior a nós, nós vivemos neste mundo, como eu dizia há bocado, na vocação onde cada um se encontra, e vivemos a fé onde cada um se encontra, não é? E temos várias vocações ao longo da vida. Começamos como filhos, mais tarde chegamos a pais, chegaremos a avós, e nas várias profissões onde vamos ficando, vamos vivendo justamente essa vocação. E, portanto, entendemos que o futuro está nas ações que nós hoje vamos montando, não é? Nós podíamos melhorar o mundo? Claro que sim. Podemos piorar o mundo? Também parece que é o que estamos a fazer. Agora, no fundo, nós não sabemos o futuro, mas sabemos que ele está nas mãos de Deus. O futuro, e quando aqui falo no futuro, falo no final dos tempos, na eternidade, portanto, Exato. Isso aí nós sabemos que está nas mãos de Deus. Portanto, vivemos tranquilos nesta terra, Exato. tranquilos, sossegados, porque sabemos que em si, aquilo que importa, que é a eternidade de cada um, isso está nas mãos de Deus. Independentemente do facto, e vamos para a atualidade, nos Estados Unidos da América há cerca de 8 milhões de luteranos. Sendo que o recém-eleito presidente, ainda vai ser presidente dos Estados Unidos, tem uma noção relativa às religiões um bocadinho seguidista na questão católica, mais católica romana. E já houve alguma intervenção que ele teve de uma certa, digamos que certa discriminação para com outras confissões religiosas, inclusive mesmo do protestantismo, por aí fora. O que é que representa esta eleição de uma pessoa como o Donald Trump? Aliás, hoje toda a gente fala nesta eleição, os Estados Unidos têm o peso que têm em termos planetários, mas não assusta esta situação de uma certa restrição aos direitos religiosos de outras confissões nos Estados Unidos? Bom, eu sei que a questão é pertinente, é atual, mas obviamente não tem assim uma resposta simples. Pessoalmente, Donald Trump, pelo que se sabe, é presbiteriano. Portanto, do ponto de vista da identidade pessoal cristã, ele é batizado presbiteriano.
Mas parece que as últimas reações que ele teve não foram muito presbíteras. Bom, como é de dizer, de forma delicada, porque o tema, obviamente, como compreende, é sensível. Sim, exato. Para não ferir suscetibilidades. Mas seja como for... Com toda a liberdade lhe digo, no caso da candidata Clinton, que era metodista, enfim, tinha visões sobre a defesa do aborto até aos 9 meses, que, enfim, que isso ultrapassa qualquer lógica, enfim, do contexto do cristianismo, mesmo do cristianismo mais liberal. Então eu penso que nós não devemos ir por aí e permita-me que lhe diga, enfim, com toda a franqueza, pessoalmente tenho opinião, pessoalmente acho que todas as pessoas devem ter opinião, mas a Igreja em si não se pronuncia do ponto de vista político. Mesmo igrejas com as quais estamos, nós, Igreja Luterana de Portugal, nos Estados Unidos, igrejas com as quais estamos em comunhão eclesiástica, não tiveram pronunciamentos sobre candidaturas. Porque a Igreja em si, de facto, o espaço da Igreja é um outro. O espaço da Igreja é um outro. O espaço da Igreja não é a vida pública. O espaço da Igreja é o Evangelho. É uma outra realidade. E esta separação Igreja-Estado é fundamental. Por uma razão muito simples. Na Igreja e nas igrejas há as mais diversas ideias, os mais diversos pensamentos. Houve pessoas que votaram, com certeza, Trump. Houve pessoas que votaram Clinton dentro das igrejas todas, das conservadoras, das igrejas liberais. E, portanto, isso é um tema que normalmente divide. E as igrejas, de facto, respeitando essa boa tradição, no caso luterana, da separação Igreja-Estado, que nós hoje luteranos queremos manter de forma clara, as igrejas em si não se pronunciam. Poder exercer um cargo político. Exatamente. Nós temos, enfim, nos Estados Unidos, uma vez que se está a falar dos Estados Unidos, temos luteranos no Congresso, luteranos candidatos a presidentes. Tivemos até, há vários anos atrás, uma senhora que era luterana e que era foi candidata presidencial, acabou por ser escolhido o Mitt Romney, na altura, suponho, mas havia uma candidata que era luterana. Mas isso é a nível individual, digamos, a Igreja Luterana em si, nas suas várias denominações luteranas, as igrejas luteranas não se pronunciam, acho eu, não devem pronunciar-se de forma nenhuma, porque justamente devem respeitar a liberdade de cada um dos seus membros. E, portanto, haverá com certeza membros que votaram Trump, haverá membros que votaram Clinton nas várias igrejas luteranas norte-americanas e, portanto, nesse sentido, nós cristãos não dependemos, digamos, da nossa fé e da nossa confiança e da própria ação que temos no mundo, não é? Como pessoas, indivíduos, não dependemos se no poder está o presidente A ou o presidente B. Com Trump ou com Clinton, a nossa fé continuava e continua e vive. Mesmo em países e, portanto, em que a ditadura, seja lá qual for... Mesmo em países onde há ditadura, os cristãos transportam a cruz e aguentam, não é? Porque é isso que Jesus nos disse, não é? Que temos agora que levar mais um bocado da África e mesmo da Ásia, onde há países... Complicadíssimo, situações muito complicadas, em que os cristãos, se calhar essa perseguição... não é só os luteranos, em que os cristãos são perseguidos e de facto é muito complicado. É muito complicado em alguns países, não quero citar nomes, mas há de facto algumas ditaduras em que ser cristão significa morrer mais cedo. Não se denuncia. Morrer mais cedo, morrer a qualquer momento. Isso não se mas denuncia. A fé não se perde por causa disso. Isso não se denuncia a nível internacional, realmente esse tipo de perseguições. Como eu digo, a religião hoje, a fé cristã está, digamos, fora do espaço público. Não, há efetivamente movimentos mais ligados às igrejas cristãs, não é? Às diversas igrejas, há movimentos de defesa daquilo que se chama a igreja perseguida, não é? E que vão denunciando. Mas, de facto, os média depois não fazem chegar. Aconteceu um pouco agora com o que se passa na Síria, não é? E naquele espaço, Iraque, Síria, não é? A questão com o Estado Islâmico. A verdade é que tudo aquilo começa por afetar particularmente algumas comunidades cristãs,
algumas com quase 2000 anos, portanto, que eram residentes naquelas zonas, e em que os islâmicos do Estado Islâmico atacaram com mais violência, mas isso não foi o que motivou as notícias internacionais, eram outras. Portanto, os cristãos normalmente aguentam em silêncio. Não andamos atrás das televisões e, portanto, no fundo claro que um determinado líder pode ser mais favorável e, portanto, não se meter com as igrejas, dar liberdade, permitir a liberdade, que é o que, enfim, há Estados devia fundamentalistas. Ser, mas há outros que, pura e simplesmente, matam cristãos e acabou. Exatamente. Aliás, porque há Estados em que o domínio é religioso. Estados... Sim, Estados islâmicos, nomeadamente, exatamente. Os cristãos têm imensa dificuldade. Não é possível abrir uma igreja na Arábia Saudita, por exemplo. Quer dizer, portanto, tão simples como isso. Portanto... há, efetivamente, lugares de terrível dificuldade. A fé, no entanto, não tem fronteiras. Pois. E, portanto, é por isso que eu lhe digo, podia fazer aqui, digamos, uma intervenção geral sobre o que eu penso dos Estados Unidos e das eleições norte-americanas, mas isso era totalmente indiferente, porque isso poderia estar a pensar, mas então o líder da Igreja está a falar? Não. A Igreja em si, e mais na posição, enfim, que aqui na Igreja Luterana tenho, obviamente que não vou estar a dar opiniões sobre o que é que eu penso ou deixo de pensar nessas áreas, porque os membros pensam da forma que entenderem, de forma livre. A nossa única unidade aqui é na fé. Portanto, é a unidade doutrinária. O que cada um pensa daquilo, seja do que for na vida, é com cada um, não é? Não falo numa intervenção pública, mas em termos sociais, de apoio social, como algumas igrejas o fazem, porque têm apoio social a pessoas mais carenciadas. A Igreja Luterana também tem essa vertente? A nível mundial, com certeza. Nós, como uma igreja muito pequena, obviamente, temos uma intervenção diminuta pelo tamanho, mas individualmente a nossa fé motiva-nos. No fundo... Quando todos os domingos nós temos aqui a pregação, é porque nós acreditamos que o Evangelho nos motiva aonde estamos, e isso é que é o fundamental, aonde estamos e na profissão que cada um tem e na vocação onde cada um está, de fazer o bem. Isso é o compromisso que nós temos com Deus. E pedimos que Deus nos ajude, mesmo quando o nosso bem às vezes não é grande coisa, mas que Deus complete e, portanto, nos motive sempre. Isso fazemos individualmente, com uma regra muito clara. O que a mão esquerda faz, a direita não o sabe. Quer dizer, isso é uma norma evangélica que, de facto, nos guia. Não andamos a propagandear, não é que eu fiz isto ou eu fiz aquilo. Isso seria apologia das obras. E, pelo menos, a Igreja Luterana não fazemos. Não faz. Isso não. Quase para terminar, vem uma data que é importante, o Natal, sendo que também alguns dos nossos leitores e ouvintes e telespectadores vão se calhar presenciar esta nossa conversa já em janeiro, seja como for. Natal dizem que é todos os dias, ou devia ser todos os dias, mas o Natal é importante, naturalmente. O Natal é central, obviamente é central. Nós temos, como igreja tradicional, digamos, liturgicamente tradicional, nós temos, digamos, estes períodos do ano da igreja, do ano eclesiástico, e, obviamente, juntamente com a Páscoa, o Natal é fundamental. E valorizamos imenso o Natal, fazemos as nossas decorações, temos as árvores e os presépios, enfim, temos tudo, não é? Tudo aquilo que o Natal, de facto, do ponto de vista visual, nos faz lembrar e vivenciar, não é? É festa. É festa. Como é festa a Páscoa. Então, é o nascimento de Cristo. Exato. E, portanto, para nós, cristãos, claro, é uma festa de uma alegria imensa. Mas lembramos ao mesmo tempo que aquele menino Jesus é o que morreu na Páscoa. Exatamente. É o que morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou na Páscoa. Que também é festa. É o mesmo. Que também é festa. Obviamente que a Sexta-feira Santa tem uma carga, porque é a morte de Cristo, que carregou os nossos pecados, e, portanto, nós sentimos isso, mas temos a Páscoa que é libertadora. Em si, o Natal sem Páscoa não existe. Portanto, e é essa ligação, é um tema permanente da nossa pregação luterana, ligar o Natal
à Páscoa, à Sexta-feira Santa e à Páscoa, não é? Portanto, ligar o Natal. E aí nós valorizamos ainda mais, não é? Aquele menino Jesus que temos nas nossas casas, nos presépios, não é? Aqui na igreja temos sempre o nosso presépio também e, portanto, é uma festa central. E depois, socialmente, é aquilo que em cada país são as tradições. E em Portugal temos boas tradições de Natal. Para terminar, a igreja também é uma festa, é alegria. Claro que é, só pode. Lutero dizia de uma forma com aquela ironia, enfim, que lhe é reconhecida, diz ele, se no céu não se rir, eu não quero ir para lá. E, portanto, ele manteve isso em toda a vida, não é? Exatamente. Exatamente. Reverendo Dr. Vilares, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem-vindo aqui à igreja. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, eu.